Sejam todos bem-vindos. Aqui é Arnaldo Dias falando. A gente está aqui no canal Transparência Condominial, trazendo um pouquinho da nossa... Vamos procurar trazer um pouco da nossa prática aqui no mundo condominial para estar agregando valor aí a todos os profissionais que atuam em condomínios. Vamos subir vídeos toda segunda-feira, meio-dia. Estou aqui junto com o professor Sérgio Paulo e a gente vai falar um pouquinho aí de temas de relevância aí para a área. Tá? Eu sou Arnaldo Dias, sou sócio da Manager Auditoria. A gente já está aí em condomínios aí há um pouquinho mais de 20 anos e a gente vai trazer essa nossa experiência aí para vocês. Professor Sérgio Paulo, você quer se apresentar? Olá, professor Arnaldo, sejam todos bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos tentar trazer aqui, como o Arnaldo falou, nesse canal Transparência Condominial, onde fomos convidados para participar, sermos participantes permanentes e receber também convidados, trazendo um pouco da nossa experiência, do nosso dia a dia, uma visão prática do que acontece nos condomínios e com o objetivo de trazer, de alguma forma, uma melhoria, alguma experiência para síndicos, gestores, conselheiros que se interessem aí em se aperfeiçoar e se profissionalizar nesse mundo do mercado condominial. Sejam todos bem-vindos. A proposta hoje é a gente falar sobre previsão orçamentária. Hoje a gente trouxe dois assuntos referentes à previsão, que será o orçamento base zero e o acompanhamento da execução orçamentária, juntamente com os demonstrativos financeiros aí, o formato dos demonstrativos financeiros. Vou começar a falar do orçamento base zero. Hoje, esse é o orçamento, é a forma de elaborar o orçamento que inclui a estratégia do gestor no ano que está se iniciando. Por quê? A gente vê muito no mercado orçamentos aí que realmente, ao longo do período, eles ficam realmente falhos, porque o gestor acaba pegando aqueles 12 meses anteriores e fazendo a média e aplicando e apresentando na Assembleia para aprovação. Quando, na verdade, quase 100% das vezes, isso não se repete. O que aconteceu no ano anterior não se repete no ano que está vindo. Então, hoje, estrategicamente, o orçamento base zero é a melhor forma de você elaborar esse documento tão importante para o condomínio. O que acontece? No orçamento base zero, na verdade, o gestor já faz o seu planejamento do que ocorrerá ao longo do ano. E com isso ele consegue definir quando exatamente ocorrerão certas despesas, quando ocorrerão os reajustes dos contratos, principalmente quando o condomínio tem terceirização, quando vai ocorrer o dissídio da categoria condominial, quando são colaboradores próprios. Então, a gente parte olhando para frente e não mais para o passado. Então, o gestor verifica ali, ele tem que partir da sua média de gastos, só que ele vai prever o reajuste, por exemplo, dos terceirizados. Vai ser a partir de abril, quando comumente a gente verifica essa questão dos reajustes dos dissídios. Então, a partir de abril, ele vai aplicar aquela porcentagem que está sendo esperada para esse reajuste e não vai colocar esse valor desde janeiro, vai colocar esse valor a partir de abril. Esse é um exemplo prático do que a gente está falando. Da mesma forma, outros tipos de reajustes e também despesas que são esperadas não no início do ano logo, mas são despesas ou investimentos que ele pretende fazer numa época própria do ano, dentro daquele planejamento estratégico que ele se propõe. Então, quando ele vem à Assembleia para apresentar esse orçamento, na verdade, ele não vai apresentar só o orçamento, ele vai apresentar exatamente isso. O plano estratégico que ele está trazendo para aquele empreendimento. Então, o gestor que quer demonstrar um preparo realmente, que ele chega na Assembleia e vai dizer, olha, hoje vamos fazer aqui um plano de investimentos, esse plano de investimentos, com essas despesas programáticas que a gente tem, vai ser a partir de tal época, o orçamento aqui que eu estou apresentando hoje está refletindo essa estratégia nossa, vai pegar aquela concordância com os proprietários. Então, esse orçamento vai ser muito melhor, vai ser muito mais... na prática, ele vai ter muito mais chances de se concretizar da forma como ele está sendo planejado. Claro que a gente não está falando aqui que vai ser um orçamento perfeito, mas com certeza vai ficar muito mais próximo da realidade se ele simplesmente tivesse pego os 12 meses anteriores e feito uma média. A gente vê que, às vezes, o gestor muitos gestores aí que não têm o preparo, eles acabam realmente pegando essa informação, por exemplo, da administradora, que emite aquele relatório dos 12 meses, já traz aquele orçamento engessado. Então, esse orçamento engessado, quase 100% das vezes, ele realmente, durante o ano, ele precisa... aí vem cota extra, vem outras cobranças para os condôminos que realmente fogem ali ou pegam eles de surpresa.
Então, é muito importante, a gente recomenda bastante que se use essa técnica de orçamento base zero. Exatamente, é uma visão do futuro, é uma visão, uma técnica para você fazer um orçamento muito mais adequado, com muito mais chance de ser executado da forma como foi planejado. Muito bom, Arnaldo. Acho que o tema é muito relevante. Realmente, a gente sente que falta isso, né, esse planejamento inicial, porque na maioria das vezes o que a gente percebe é justamente essa média, né, que se pega e fica se repetindo, e aí na Assembleia aquela dificuldade de se apresentar e aprovar um percentual de ajuste, quando é o caso, né, porque os gestores têm essa dificuldade de mostrar que realmente é necessário ter um reajuste, que o dinheiro, o recurso do condomínio, que na verdade é um rateio de despesa, não será suficiente se aquela previsão orçamentária do ano anterior for repetida apenas com aí um percentual de tentar uma previsão com base no IPCA ou algum outro indexador. Além disso, o que a gente encontra, né, nos nossos trabalhos aí, no nosso dia a dia, fazendo trabalhos de auditoria, consultorias em condomínios, é a dificuldade que o gestor tem de acompanhar. Isso, os gestores que se interessam por fazer esse acompanhamento mensal da previsão orçamentária, que geralmente, na maioria dos casos, tem uma divisão por grupos, né? Pessoal, manutenção, serviços públicos e outros, né? Obras e tal, mas a dificuldade de acompanhar nasce quando se emite, então, o balancete em discordância, né? Não sintonizado lá com o plano de contas que foi previsto no orçamento. Então, essa dificuldade realmente dificulta muito o acompanhamento e também a falta de conhecimento do gestor. Por exemplo, a gente vai falar do grupo de pessoal, que a tendência é do empreendimento realizar um valor menor do que está previsto, pelo menos até outubro, né? Mês 10, porque também, na maioria das vezes, o 13º também já está previsto e diluído na previsão orçamentária, então essa conta vai fechar em dezembro, quando ele tende a igualar lá a previsão orçamentária com o que foi realizado. E aí também aquela dificuldade que o ano civil do condomínio não necessariamente termina em dezembro, termina lá em março, abril, dependendo do que foi determinado na convenção. Então, isso aí também é um outro assunto que a gente percebe que precisa de um pouco mais de conhecimento, de aperfeiçoamento aí dos gestores, para que isso atenda, então, a transparência da prestação de contas e servindo como um balizador para o gestor, para que ele não chegue lá com 8, 10 meses de gestão e descubra que o recurso não é o suficiente. Então, ele consegue ter essa previsão um pouco antes, né? Com relação aos grupos de contas, como eu já tinha falado antes, é essencial que haja um conjunto, né, da gestão. Quando a gente fala gestão, não é só o síndico. O conselho, que em alguns casos são de caráter consultivos, né? Então, esse conselho, o síndico, a administradora, tem que fazer um trabalho ali a 6 mãos, né? Para que esse orçamento saia o mais próximo da realidade possível, aí, com oscilação de, no máximo, 10% para cima, né, ultrapassando, ou abaixo, porque realmente a previsão não vai bater 100% ali certinho, porque o nome já diz, é uma previsão. Mas é imprescindível que se tenha essa união, essa sintonia do plano de contas da administradora ou determinado pelo síndico, que o sistema emita, com esse orçamento, para que haja uma possibilidade, então, de acompanhamento e que ele sirva para o propósito dele, que é realmente balizar o síndico, a gestão, com o que ele previu e o que ele espera que seja a execução orçamentária, ou seja, tudo que está sendo realizado. E que algum gasto que não esteja previsto, né, ele também seja colocado em assembleias, ou se o gasto for inevitável, que ele apresente aquilo de forma segregada, então, para ser aprovado ou não, ou seja, para ficar à disposição da Assembleia. Bom, com isso a gente fecha aqui esse primeiro vídeo. Vão ser vários temas, né? A gente vai fragmentar para que não fique cansativo. Esse é o objetivo do portal, trazer
pílulas, né? Trazer assuntos de forma não cansativa para que os gestores entendam, os que estão entrando, os que já estão no mercado, entendam qual é a visão dos profissionais que analisam suas prestações de contas e o dia a dia do condomínio e de que forma isso pode acrescentar conhecimento na vida condominial. Quero agradecer a atenção de todos, relembrar mais uma vez, se inscrevam no canal e então vou passar a palavra ao Arnaldo para que ele possa se despedir e a gente encerra o vídeo. Reforçando aqui, como o professor Sérgio colocou, a gente estará publicando vídeos aqui toda segunda-feira, meio-dia, e a intenção realmente é essa, de trazer conhecimentos aqui de forma rápida e prática para o mundo condominial e ajudar aí a gestão e na melhora dessa área. Grande abraço a todos.